Deuteronômio 22, verso 6 ao verso 7. Se você passar por um ninho de pássaros, numa árvore ou no chão, e a mãe estiver sobre os filhotes ou sobre os ovos, não apanhe a mãe com os filhotes. Você poderá apanhar os filhotes, mas deixe a mãe solta, para que tudo vá bem com você e você tenha vida longa. Feche seus olhos. Pai, estamos aqui, Senhor, na tua casa. Estamos aqui, Senhor, vivendo, meu Pai, esse tempo de comunhão com o teu Espírito Santo, meu Pai, o qual nós somos totalmente dependentes, Deus. E estamos aqui, Deus, para te agradecer, meu Pai, porque o Senhor sempre tem sido bom conosco. E agora é o momento que precisamos, meu Pai, do teu entendimento para compreendermos, meu Pai, a tua palavra. Que o Senhor possa, Senhor, nos dar direção, nos dar visão e cuidar, Senhor, de nós, porque nós somos os teus filhos. Dependemos totalmente de ti, Deus. Entregamos o controle da nossa vida ao Senhor, de forma, meu Pai, que nós queremos que o Senhor viva, Senhor, em nós. Enche-nos, Senhor, nessa noite mais uma vez com o teu conhecimento, para que venhamos, Senhor, andar segundo a tua direção, em nome de Jesus. Queridos, eu confesso a vocês que esse texto, quem está acompanhando comigo aí, o plano de leitura bíblica anual que nós estamos fazendo, quem está postando aí e está acompanhando, leu esse texto, passou por esse texto. E quando eu li, eu disse, rapaz, eu tenho que parar aqui para entender o que é que Deus está falando através desse texto. Porque quando você vai entender o que é essas palavras, o que é que Deus estava falando ali no meio do seu povo? Deus estava preparando, prestem atenção, uma nação. Deus tirou Abraão da sua terra, né? Você já sabe a história, sai da terra dele. Deus prepara esse homem com a esposa dele e espera até que toda a sua capacidade humana chegasse ao fim, para mostrar a ele que a descendência dele não era simplesmente uma descendência natural, mas seria uma descendência já vinda da parte de Deus, já seria uma descendência espiritual, uma descendência milagrosa. E Deus separa agora, através de um sinal, através de uma aliança na carne, esse povo sobre a face da terra. Deus vai no Egito, faz sinais e prodígios, tira o povo do Egito, conduz esse povo no deserto. Esse povo vai entrar numa terra e Deus agora vai disciplinar como é que esse povo viva. Então, eu quero que você entenda. A gente lê a Bíblia. Eu estou tendo o privilégio, depois que meu pai faleceu, um primo meu, eu pude dar a ele de presente uma Bíblia que era de meu pai. E ele está lendo, e eu brinco às vezes, eu converso, comento com minha esposa, como a nossa visão, que já conhecemos a Bíblia, já conhecemos Deus, ela às vezes já é automática para detalhes da Bíblia, de que quem não conhece nada, está lendo. Isso chama muita atenção, como por exemplo, eu vou dar um exemplo, para nós cristãos, você saber que Davi passou o sarrafo na mulher de Urias e mandou matar depois, isso para a gente já é algo que, sabe, a gente já se acostumou a ouvir isso. Pelo menos 20 pregações, eu acho que quem já tem 10 anos aí de igreja, já deve ter ouvido sobre esse tema. Então, depois da novela da Record, então aí que Batseba já ficou conhecida de todo mundo. Mas o que eu quero lhe dizer é que para quem não é cristão, para quem não conhece, mas ouve falar em Davi, quem foi Davi? Davi foi um grande rei. Mas quando você vai para a Bíblia conhecer quem foi esse grande rei, e ver as atrocidades que esse cara fez, você diz, peraí, eu acho que a concepção que eu tinha de Deus não é a mesma que a Bíblia está me mostrando. Porque nós às vezes vamos perdendo esses detalhes, de que a Bíblia, ela mostra pessoas que foram escolhidas por Deus, pessoas que foram usadas por Deus, mas a Bíblia ela não esconde o defeito que tinham aquelas pessoas. E aí o que eu percebo é, se aqueles eram os melhores, que Deus destacou, se aquelas pessoas foram pessoas que viveram e que a vida delas estão aí de exemplo para nós, mesmo com aqueles erros, imagine os que não foram destaque. Que bagaceira que esse pessoal não fez, porque a gente está vendo ali os melhores, e os melhores fizeram ainda tanta coisa atrapalhada.
E eram os melhores, foram os melhores da nossa raça, os melhores da nossa espécie, que conseguiram obedecer mais a Deus, que conseguiram amar mais a Deus, e eles ainda tinham os defeitos deles. Imagine, meu irmão, os que não tiveram nenhum nome escrito na Bíblia, o que é que esse povo não andou aprontando por aí? Porque é uma verdade que a gente se esquece. A gente está num processo com Deus de aprendizado. Então, às vezes as coisas vão passando na Bíblia, a gente está fora de contexto, não sabe o que é o significado daquilo, mas entenda, você já pensou, aí eu quero trazer para o nosso contexto, quem é que faz as leis do nosso país? Você tem o legislativo, você tem o senador, você tem, eu estou falando a nível nacional, né? Você tem os senadores, você tem os deputados federais e tem o presidente da república. Um faz a lei, manda para o outro aprovar, depois volta para o outro de novo e vai para o presidente ainda sancionar aquela lei. Imagine você chegando no Congresso Nacional, notícia hoje do Jornal Nacional, projeto de lei do deputado para que, se alguém estiver andando no mato e encontrar uma galinha com os seus ovos e os pintos, você pode levar os pintos, mas deixe a galinha solta. Imagine, irmãos, porque a gente lê isso aqui na Bíblia e a gente não entende qual é a força que esse texto tem. Deus estava dando leis para um povo viver. Se você pegar no meio disso aqui, Deus está falando sobre homicídio. Está falando ou não está? Tá. Olha, meu irmão, se matar o cara e for a sangue frio, meu irmão, senta a madeira no cara, tem que morrer também. Se ele tomar emprestado, aí vai disciplinar as leis que aquele povo tinha que viver, as leis que eu tenho que obedecer, as leis que você vai obedecer. Nós estamos num país que está cheio de leis. Você tem que obedecer essas leis. Com o que é que as pessoas do nosso tempo estão preocupadas? Quais são as leis que norteiam a minha e a sua vida nesse tempo? O que me chama a atenção agora é compreender que Deus traz leis no meio do seu povo, só que essas leis tinham uma preocupação a mais, com detalhes que no dia a dia da nossa vida, nós vamos nos passando despercebidos. Por exemplo, hoje você vai ver leis ambientais no nosso tempo, que não se tinha há tempos atrás. Você hoje tem lá, não pode mais matar a baleia. Há um tempo atrás o povo destruía tudo, matava a baleia, matava a tartaruga, acabava com tudo. Então, algumas pessoas estão preocupadas hoje com a natureza. Deus já estava preocupado com essas questões antes dessas leis do nosso país aparecer. E Deus aqui destaca no meio de uma lei que Ele deu, uma lei que tem também algo espiritual nela, algo que Deus traz em destaque e diz para uma nação, disse para essa lei, ela vale para toda a história que você for ver do povo judeu. Ainda tem povo judeu sobre a face da terra, não acabou não, irmãos. A gente às vezes acha que essas leis aqui foi dada para Davi lá atrás, para Moisés. Irmãos, aquele povo judeu que era lá do tempo de Moisés, é o mesmo povo ainda que mora lá em Israel. Se você for lá em Israel, é a mesma descendência. Eles se consideram descendentes diretos de Abraão, de Isaac, de Jacó, guardam a sua história, e se você pegar os livros de genealogia deles, muitos deles sabem a história do parentesco deles todas, até chegar nesses patriarcas, porque eles guardam isso. Então, eu quero lhe dizer que essa lei, não para nós, mas para o povo judeu, ainda é uma lei de Deus vigente. Deus ainda tem uma lei. Quem deu? O legislador? Deus. Deu uma lei a um povo e disse a ele: olha, meu filho, eu sei que vocês vão caçar, vocês vão andar no mato, vocês vão ter necessidade de se alimentar, mas se você passar por algum lugar, é uma lei, não é uma ideia, não é. E o que está em jogo aqui é a sua vida. Qual é a punição aqui? Honra teu pai e tua mãe para que você tenha longa vida, não é a mesma coisa? Ele está dizendo, pois essa lei aqui que eu estou lhe dizendo, é bom que você obedeça, para que você também tenha vida longa. É a mesma coisa. E qual era a preocupação de Deus? Deus estava preocupado em dizer que se você passasse em um lugar e tivesse uma mãe tomando conta ali dos filhotes, você podia até levar os filhotes, mas você tinha que preservar a mãe. Observe, queridos, por que é que Deus ia parar
no meio de um povo tão pecador, né? A gente só pensa em lei para punir o pecado do povo, adultério, roubo, morte, facção e tiroteio, mas Deus está preocupado com os animais, e disse, mas não com qualquer situação, eu estou lhe dando uma situação específica, porque para que vocês tenham longa vida, eu quero que vocês entendam que as aves, Deus deu um instinto materno ali, e que elas é quem vão procriar, e que se vocês destruírem os filhotes junto com as mães, você acaba com tudo. Aí você me pergunta assim, pastor, o senhor veio dar aula hoje de biologia gospel? Não, eu vim lhe dizer que tudo que Deus faz se aplica à nossa vida também, porque eu preciso que você entenda que quando o diabo ele consegue destruir uma mãe, ele destrói todo um ciclo que vem depois. O poder que tem uma mãe, o poder de gerar, criar e preservar a vida. Deus deu às mulheres esse dom de serem mães. Quando Deus chega no jardim do Éden, Ele não diz a Adão, da tua descendência, mas Ele diz da descendência da mulher, porque a mulher veio do homem, mas todos os outros homens e mulheres vieram da mulher, porque a mulher é quem gera. E aí Deus pega uma ave, um ser irracional, e coloca nessa ave o instinto de maternidade. Irmãos, e aqui é onde me chama a atenção, em Lucas 13:34, quando Jesus olha para Jerusalém, a Bíblia diz que Jesus, ele chorou sobre Jerusalém. É uma das você vê Jesus chorar poucas vezes na Bíblia. Chorou quando Lázaro morreu. Quando ele chega e vê Jerusalém, a Bíblia diz que também Jesus chorou sobre aquela cidade. E qual é a comparação agora que Jesus faz do seu amor, do amor de Deus? E aqui eu posso lhe dizer que aqui Jesus, ele não era só o Jesus homem falando, só o Jesus encarnado, mas eu tenho certeza que naquele momento se encontrava naquele corpo toda a divindade ali reunida, todo o Espírito. A Bíblia diz que Deus, ele é Espírito, e se encontrava no corpo de Jesus ali agora toda a possessão da divindade do Deus Criador, tal qual aquele dia que Filipe diz, mostra-nos o Pai, ele diz, eu estou há tanto dia convosco, e você ainda me pede, mostra-nos o Pai. O Espírito de Deus estava possuído naquele corpo de Cristo. Eu acho que foi a mesma coisa, quando ele chega em Jerusalém, a Bíblia diz que ele chorou sobre aquela cidade. E qual é o comentário que ele faz? Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas, e apedreja os que são enviados a vocês, quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram. Qual foi a comparação que Jesus fez? Uma lei que estava lá atrás. O historiador Flávio Joséfo, por causa dessa palavra que Jesus disse, se você tiver curiosidade, você pode ler. Eu comecei a ler esse livro, eu não consegui terminar ainda, porque é muito grande. Chama-se A História dos Hebreus. Eu baixei em PDF, mas é muito rico, são fatos históricos. E ele diz que depois que Jerusalém, 70 anos depois de Cristo, foi incendiada, diz que um soldado passou e encontrou uma galinha totalmente queimada, esturricada. E quando ele pegou a ponta da lança que levantou a galinha, por debaixo dela estavam todos os seus pintos vivos. A galinha, ela não se moveu, ela não se mexeu. No meio do incêndio da cidade, ela morreu queimada, mas conseguiu preservar vivos os seus pintos debaixo das suas asas. Aí Deus diz, olha, para que você viva bem, entenda, compreenda, Israel, vocês vão tomar posse de terras, mas é uma lei. Se você um dia passar no mato e ver uma ave com os seus filhotes, pode pegar os filhotes, mas eu quero que vocês tenham compreensão, que se vocês destruírem as mães, vocês destroem os filhotes, e não haverá próximos filhotes, e não haverá próximas ninhadas. Quando Deus vai comparar o seu amor sobre aquela cidade, Ele diz, olha, eu queria
reunir vocês não é como o galo protege os pintos, mas é como a galinha. Irmão, já vi galinha brigando com vaca. Já vi galinha brigando com cachorro. Com gente nem se fala. Irmão, a galinha é pequena, irmãos. Não tem revólver. Não tem. Quem tem espora é o galo. A galinha nem espora tem. Mas, meu irmão, vá mexer num pinto daquele para você ver. A galinha incha, meu irmão. Fica parecendo um baiacu. Levanta as penas tudo assim. E cai para dentro mesmo, irmãos. O que é aquilo? Você acha que aquilo é racional? Aquilo é instinto. Deus colocou na terra coisas da sua essência. Deus colocou na terra coisas. E quando Ele quis comparar o seu amor e dizer, rapaz, deixa eu procurar um bicho aqui que eu coloquei algo parecido com o que eu tenho. Ele não olhou para o homem e disse, não, a mulher ficou igualzinha a mim. Não foi. Ele foi procurar uma galinha para dizer, a galinha está disposta a arriscar a sua vida, está disposta a morrer, mas ela não vai perder os seus filhos. Qual é a lição que Deus está nos dando? Quando você que é mãe se enche do Espírito de Deus, você tem asas, você consegue proteger os seus filhos, você cobre seus filhos de oração, você cobre a sua casa com oração, você garante que uma próxima geração ela vai surgir. É você quem consegue doutrinar. O livro de Provérbios diz que ao pai cabe a disciplina. O filho caiu da linha, o pai senta a vara, mas a mãe cabe o ensino. Está escrito no livro de Provérbios, são duas palavras diferentes. A mãe cabe o ensino da Torá, está lá escrito. A mãe vai ensinar as leis, e se o filho desobedecer, o pai senta a vara, está escrito. A divisão do trabalho dentro de casa, a importância da mulher, a importância dela nesse papel de mãe, algo que Deus vem destacando e mostrando como a necessidade da preservação das gerações que vêm depois, depende da fêmea. Aqui eu não sei quem era o pai daqueles pintos, não sei, e Deus não estava preocupado também. Ele podia ter dito, você pega os filhotes e deixa o casal. Ele não se preocupou com o macho não. Se o pai dos pintos estivesse ali, podia levar. Eu estou lendo o que está na Bíblia, não é isso? Agora a fêmea você tinha que deixar, porque era ela que ia ser responsável para que aquela descendência não se acabasse. Pega os filhotes, mas deixa a fêmea. Queridos, que princípio é esse que Deus quer nos ensinar? As mães dentro das igrejas, irmãos, pense uma vida destruída. Pense pessoas que nascem com problemas terríveis, é quando essas pessoas não têm um referencial de uma boa mãe. Tem pessoas que não têm nem mãe biológica, mas às vezes alguém faz o papel da mãe na sua vida. Outros não tiveram essa oportunidade. Essas pessoas, elas não têm jeito, irmãos. Elas vão ter algum problema na sua vida lá na frente. E aqui está o Espírito, que é o único capaz de suprir a deficiência que você tem. Porque Jesus nos ensinou a chamar Ele também de Pai. Mas Ele também diz que nos ama com amor de mãe. Ao mesmo tempo que Deus é o nosso Pai, Ele diz, olha, eu queria lhe proteger como uma mãe. Eu não queria lhe proteger com amor de pai, mas eu queria lhe proteger com amor de mãe. E aí eu achei mais outro versículo também. E o interessante, aí já foi a pesquisa livre do Google, né? Porque eu pesquisei para lembrar onde estava escrito, e foi bom, porque no lugar onde eu achei onde estava escrito, eu tenho dificuldade de decorar número. Número eu não decoro, eu decoro bem texto, mas número é muito difícil. Para eu decorar o número de minha esposa, eu tenho que apagar o nome dela da agenda telefônica, para eu ser obrigado a ficar vendo o número. Porque se eu discar no automático lá pelo nome, aí eu peço o celular de uma pessoa, estou com o celular descarregado, preciso ligar, eu não lembro o número, eu tenho dificuldade de gravar não. Eu fui procurar o número, e foi bom porque eu encontrei que esse texto que eu me lembrava, ele está escrito em 3 lugares diferentes no Antigo Testamento, a mesma coisa.
Eu destaquei apenas em Êxodo 23, 19, a parte B, quando Deus deu uma ordem a esse povo e disse também a eles, outra lei: não cozinhe o cabrito no leite da própria mãe. E aí é o que isso agora? Por que é que Deus colocou um negócio desse aí? É uma lei, tem que cumprir. Eu acho interessante, quero lhe dizer, que Deus proibiu aqui duas coisas, embora aqui a gente esteja destacando uma, mas eu entendo que Deus aqui trouxe equivalência dessas duas nesse momento, para destacar a natureza materna. Deus proibiu comer o sangue. Isso você encontra já lá desde Noé. Preste atenção que Moisés só vem muito tempo depois. Em Noé, Abraão não era nem vivo ainda. Então de Abraão até Moisés, ainda tem uma turma boa, ainda passa o cativeiro do Egito inteiro. São lá no Egito muitos anos e gerações que se passam até Moisés aparecer. Para Deus dar a lei a Moisés ainda é mais uma caminhada no deserto. Então tenha paciência, porque ainda nem apareceu a lei escrita de Moisés. Então essa lei não é de Moisés, essa lei é de Deus. Quando Moisés foi escrever a lei, Deus mandou ele escrever essa também. Mas a Noé, Deus já tinha dado essa lei: não coma o sangue, porque o sangue é a vida do animal. Mas agora, quando ele fala do cabrito, e ele está falando do cabrito, ele está falando, cabrito, irmãos, aqui é o animal pequeno. Não está falando do bode, não está falando do carneiro, mas está falando do o cabrito é um bode pequeno, ou um carneiro pequeno. Se você pegar o livro que foi escrito no mesmo tempo, as outras ordenanças dos sacrifícios, você vai ver outras expressões quando Deus quer separar animais que já são adultos de animais que são pequenos. E cabrito aqui está se referindo exatamente ao animal novo. E Deus está dizendo, ó, não tem problema se você quiser comer o animal, mas não cozinhe ele no próprio leite da mãe. Por quê, irmãos? O leite, assim como o sangue, para a carne do animal, você pode comer a carne e nem o sangue do animal. Deus disse isso lá a Noé: não coma. Mas o que é que tem, Deus? Se comer o sangue morre, não é questão de querer ou de não querer. A questão é que Deus estabeleceu um princípio. O sangue é a vida do animal. E eu não quero que você coma, porque comer o sangue, para Deus, é um desrespeito à vida do animal. Porque Deus fez assim. Você tem que, antes de comer o animal, você tem que cortar o pescoço do animal e derramar o seu sangue na terra. Foi assim que Deus determinou. Ou então, quando eram animais para sacrifício, você aparava aquele sangue e aspergia sobre o altar e fazia outra coisa, mas nunca comer o sangue do animal, porque para Deus, no sangue do animal está o símbolo da sua vida. Aquele sangue tem que ser derramado na terra. Aí Deus separa mais um detalhe e diz: olha, mas quando for um animal novo, eu também não quero que vocês cozinhem ele no próprio leite da mãe, porque para aquele animal novo, o leite também é o símbolo da vida dele. Porque o animal novo, ele depende totalmente do leite da mãe. E aí você vai matar o animal e cozinhar ele exatamente no símbolo materno que lhe gera a vida? Não vai fazer isso. E Deus repete isso 3 vezes. Você quiser, quem gosta de referência, está no 23, 19, Êxodo 34, 26 e Deuteronômio 14 e 21. Nos 3 tem o mesmo texto. Não cozinhe o cabritinho pequeno no leite da sua mãe. Deus não explica lá por quê, mas é compreensível você entender que, assim como Deus disse, não coma o sangue do animal, porque o sangue representa a vida. É óbvio que para o bebê, o carneirinho, o leite da mãe também lhe representa a vida. Deus equipara aqui o leite ao sangue e diz: não cozinhe ele junto com o leite da mãe, porque seria uma afronta a Deus. E aí eu fui ver esse negócio de leite, irmãos, e descobri algo interessante. Esse símbolo que Deus faz do leite com a vida, porque homem não gera leite, macho não produz leite. Quem produz leite é a mãe. No corpo físico, quando Deus criou a mulher,
Deus fez os seios das mulheres diferentes dos homens. Chega uma época da vida que a menina ela vai se diferenciar do menino e os seus seios vão ser diferentes, porque Deus criou a mulher com seios diferentes para amamentar. Aí Deus aparece para Abraão, você já deve ter visto essa passagem, em Gênesis 17, do verso 1 ao 2, e diz, quando Abraão estava com 99 anos de idade, eu sou Deus, você vai encontrar isso na sua Bíblia, Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade e seja íntegro, que eu estabelecerei a minha aliança entre mim e você, preste atenção no que Deus vai dizer, e multiplicarei muito a sua descendência. Estou falando de descendência. A gente estava falando de cabrito no leite. O leite como símbolo da vida. A vida que vem através da mãe. A mãe precisa produzir o leite para poder alimentar aquela nova vida. Deus está falando agora da descendência de Abraão. Aí a minha tradução, a sua tradução no português, traduziu como Deus Todo-Poderoso. Se você pegar a palavra, aqui ele diz, eu sou Deus, é a primeira vez que Deus se revela na Bíblia assim, como Deus El Shaddai. O que é Deus El Shaddai? É interessante, irmãos, que a palavra Shaddai, ela já é uma palavra composta. Mas, quando você vai ver a palavra original, que derivou o Shaddai, que é a palavra Shed, ela significa literalmente seio, órgão de amamentação feminino. O Deus El Shaddai, ele estava falando da descendência de Abraão. Vai ter descendência, eu vou multiplicar a sua descendência, porque eu sou Deus que alimento, eu sou Deus que produzo leite, eu sou Deus El Shaddai. O poder, o poderoso, vem dessa expressão de ter o poder de alimentar, o Deus como se fosse isso mesmo, como se a palavra dissesse, o Deus que tem órgãos que pode gerar leite. Porque se você entender seio de outra forma, pode parecer pejorativo, ou pode dar outro entendimento. Eu não quero que você entenda isso, mas eu quero que você entenda que Deus, ele está dizendo, eu tenho a capacidade de produzir a vida através do leite, através dessa amamentação. Eu vou multiplicar a sua descendência, porque esse poder de gerar vida está em mim. E não foi só essa vez. Aí eu vi, olha, Deus falou isso com Abraão, não foi? Abraão gerou quem? Isaac. Aí vem Isaac agora para abençoar Jacó. Quando Jacó está indo embora, Gênesis 28, do verso 1 ao 3, olha o que Isaac diz. Isaac chamou Jacó, deu-lhe sua bênção e ordenou, não se case com mulher cananeia, vá para Padã-Arã, a casa de Betuel, seu avô materno, e case-se com uma das filhas de Labão, irmão de sua mãe. Está falando de quê? Descendência. Que o Deus El Shaddai, que o Deus Todo-Poderoso, que o Deus que amamenta, que o Deus que produz leite, que o Deus que produz vida, faça-o prolífero e multiplique os seus descendentes, para que você se torne uma comunidade de povos. O contexto é exatamente o mesmo, é exatamente na mesma situação. É para crescer a sua família, é para crescer a sua casa, é para crescer o poder de Deus através de você. Eu sou Deus que tenho provisão em mim mesmo, que gero em mim mesmo vida e injeto na sua vida. Aí Isaías 49, do verso 15, ele vai dizer, ó, Deus falando, haverá uma mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou? Aí Deus diz, olha, embora ela ainda possa esquecer, que já é algo extremamente difícil, eu não me esquecerei de você. Ainda que as estruturas humanas falhem,
Ainda que você não tenha tido a oportunidade de ter uma boa referência de mãe na sua vida, ainda que você tenha vivido até aqui e não tenha sentido um amor que veio de um outro ser humano, que você não tenha tido a capacidade de ter esse afeto, Deus aqui está dizendo: ainda que as estruturas humanas falhem, ainda que o homem falhe, ainda que as suas expectativas sejam frustradas, eu sou Deus que lhe conheço e eu não falho. As estruturas, obrigado minha irmã, as estruturas, irmãos, elas estão todas conectadas. O poder que tem uma mãe, é a mãe quem gera, é a mãe quem alimenta. E quando o corpo humano foi feito por Deus de uma forma tão terrível, que a mulher está ali, meu irmão, com os seios tudo inchado, tudo tinindo ali, mas o negócio do leite não sai. Quando a criança nasce, irmãos, é botar a criança no seio, o leite vai embora, e aí tem leite. Da onde é que veio aquele leite, irmãos? Enquanto a criança estiver mamando, tem leite. A criança para de mamar, para de produzir leite. O que é que isso significa para mim e para você? Todas as vezes que nós buscarmos a Deus, Deus sempre tem algo para mim e para você. A fonte de Deus não seca, somos nós que paramos de buscar, somos nós que paramos de nos aprofundar. Ah, pastor, mas eu já me acheguei a Deus e a minha vida continua essa destruição. Será que você se chegou a Deus com verdade? Porque, irmãos, tem gente que procura Deus, mas procura Deus assim: olha Deus, o Senhor sabe meus problemas, vá resolvendo aí para ver se esse negócio de crente está certo. Se der eu fico, se não der eu já continuo do jeito que está mesmo. Irmãos, não dá certo com Deus assim. Quando o bebê nasce, preste atenção nessa estrutura. Quando o bebê nasce, esqueça hoje o negócio de leite em pó, esqueça essas maluquices. Eu estou falando você e o seu bebê, não tem mais ninguém no mundo, só tem você, só tinha Eva, Adão e o bebê que nasceu, pronto, nasceu o bebê. Quando aquele bebê nasce, ele agora é totalmente dependente da estrutura do leite que vai sair da mãe. Se não tiver leite, irmãos, morre. E é uma luta entre a mãe ali e o filho, porque o filho chupa e o leite ainda não sai, e o peito fere e começa a sair sangue, mas a mãe mesmo sentindo dor, ela tem que deixar ali a criança puxar até o leite começar a sair. Deus diz: buscar-me-eis e me achareis, mas é só quando você me buscar de todo o coração. Você não manda uma carta para Deus e diz: olha Deus, estou aqui no meio dos porcos, estou passando dificuldade, gastei meu dinheiro todo com as prostitutas. A Bíblia diz algo, irmãos, muito forte: lembra-te do dia do teu Criador, nos dias da tua juventude, no dia das tuas mocidades. Teve gente que no tempo da juventude tomou um bocado de decisão errada, pegou o dinheiro, gastou todo, foi morar em terra distante. Agora que está no meio do porco, quer mandar uma carta para Deus: ó Deus, estou aqui, Senhor, por favor, mande alguém aí vir me trazer um dinheiro aqui, que o bicho está pegando. Irmão, Deus não vai mandar ninguém, não vai mandar ninguém, porque a mudança só começa quando você quer voltar para casa. Você tem que decidir voltar para casa, e para voltar para casa tem que abandonar onde você está, tem que largar tudo. Não dá para ficar no meio do caminho mandando carta para Deus. Tem gente que é assim, você nunca vai experimentar nem o melhor do mundo e nem o melhor de Deus. A alegria que vem do Espírito de Deus quando você é alimentado por Deus, quando você recebe o leite espiritual que vem de Deus. Eu acho interessante, irmãos, como a Bíblia ela é tão completa e se conecta com tudo. Pedro vai dizer agora: como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele vocês cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor
é bom. O que é que Pedro está dizendo? Olha, na estrutura do céu, na estrutura do Espírito, também tem leite, porque Deus, Ele é o Deus El Shaddai, Ele é o Deus que produz leite, mas não é leite como leite humano, mas é um leite espiritual, é um leite puro, é aquele leite que quando você está com fome, o bebê está chorando, aquela zoada toda, irmãos, quando bota a criança perto da mãe, parece que ele vai sentindo o cheiro do leite, começa a rastejar com a cara assim, ó, procurando o peito da mãe. Eu tinha um lá mesmo chamado Joaquim, meu irmão, que aquele menino ali, se fosse para fazer competição de amamentação, ainda não inventaram essa, mas no dia que inventasse, eu queria fazer um retroativo aí para ver se... Rapaz, Joaquim mamava, meu irmão, que eu ficava com pena da mãe. Secava um peito todo, depois virava para o outro lado, secava o outro peito de novo, e tinha que ficar orando, pedindo a Deus, bota esse menino para dormir mais um pouquinho aí, porque se não desse tempo carregar de novo o negócio lá, o negócio era pesado, irmãos. Mamava tanto, que de vez em quando jogava tudo para fora. O Joaquim abençoado. Mas você viu o desespero da criança quando ela está com fome. Você vê o choro, a aflição, que nada passa. Não adianta dar água, não adianta dar chá, não adianta dar Coca-Cola, não adianta dar nada, irmãos. Vai matar a criança. Está repreendido. Só tem um detalhe: quando você está com sede, você bebe qualquer coisa. Eu já contei isso aqui, eu vou contar de novo. Uma vez eu fui pescar, os caras levaram isca, levaram anzol, levaram linha, levaram som, levaram tudo que você puder imaginar. Sanduíche, comida, feijão, só não levaram água. E aí um perguntou pro outro: e aí, velho, levou água? Rapaz, eu pensei que você ia trazer. Pô, velho, eu pensei que você ia trazer também. Não, toda vez eu trago um bocado, sempre sobra. Eu disse: pois é, eu também não trouxe porque toda vez sobra. Resultado é que ninguém trouxe água. A gente andou de barco, navegou mais ou menos 1h30, mar adentro. E aí de manhã cedo, todo mundo sentou no pau e começou pescaria de um lado e peixe do outro. E aí dava sede, suco. Dava 10 minutos, 20 minutos, meu irmão, a sede de novo. E aí acabou o suco, começou o refrigerante. O refrigerante, o tempo já era menor. E o sol fritando o juízo da gente. Irmãos, quando deu meio-dia, a gente já tinha bebido tudo que podia ter líquido dentro daquele barco. O peixe embaixo parecendo um doido, comendo tudo que a gente botava para baixo. Até mortadela, se você botasse no anzol, acho que o peixe comia. A gente ficava naquela luta, naquela indecisão. Pega o peixe, irmão, chega uma hora que ninguém aguentava mais. A língua começa a grudar no céu da boca. Você começa a juntar saliva na boca, achando que vai passar a sede. Você engole a saliva e não passa nada. E você olhando para aquele tanto de água na sua frente, irmão, dá um desespero. Dá vontade de meter a cabeça ali dentro daquele mar e beber aquela água toda. Mas você sabe que se beber aquela porcaria daquela água, vai piorar mais ainda a sua vida. Irmãos, começa a dar um conflito, um desespero, um desânimo, que a gente teve que puxar esse barco e vir embora. Primeiro barco que a gente não esperou chegar em terra não, irmãos. Primeiro barco que a gente encontrou no meio do caminho. Meu irmão, pelo amor de Deus, joga um bujão de água aí pra gente. O cara jogou 5 litros de água. A gente bebeu água, que a barriga doía, não tinha mais onde, irmãos, botar água. Todo mundo já estufado e a sede não passava. Que sensação do inferno aquela. E é do inferno mesmo. Porque no inferno tem sede, né? No inferno tem sede, só não tem água, mas tem sede. Mas quem está no Espírito tem leite. Quando Jesus chega para aquela mulher samaritana, ela não estava cega. Eu falei isso aqui esses dias, não foi? Não estava aleijada, não estava endemoniada, não estava. Jesus não libertou nenhum demônio, não expulsou nenhum demônio dela. Mas quando Jesus olhou para ela, Jesus viu uma sequidão na sua alma. Nada lhe satisfaz. Mas eu tenho uma água viva, uma água que vira leite. Eu tenho uma água que alimenta. Eu tenho uma água que gera vida. Que quando você tomar essa água, minha filha, você não vai precisar mais ficar tomando essas porcarias que tem por aí. Mas é preciso que você se lance em Deus. É por isso que
Pedro diz: você precisa desejar o leite espiritual puro. Você precisa entender a sua dependência de Deus. Porque, irmão, se as nossas estruturas humanas, e aqui eu faço esse fechamento, se Deus se preocupa com as estruturas humanas, com a mãe de uns pássaros que precisavam perpetuar suas espécies, se Deus se preocupa com o leite das cabras, se a gente elevar esses princípios a um nível espiritual, se a gente entender isso agora em uma dimensão espiritual, e Deus como aquele quem gera cada um de nós, como aquele que alimenta cada um de nós, por que é que muitas pessoas ainda estão vivendo sem desfrutar esse amor materno de Deus? Por que é que muitas pessoas ainda estão vivendo desnutridas, sem se alimentar desse leite espiritual puro? Porque existe uma verdade, que tem um inimigo que luta todos os dias para querer esconder, para querer cegar o entendimento das pessoas. Para quê? Para que elas não vejam a verdade, que elas vivam as suas vidas infelizes todos os dias, para que elas se afoguem em seus problemas todos os dias, para que elas chorem de fome todos os dias. Não é fome física, irmãos, mas é uma fome mental, uma fome espiritual, uma fome emocional. Pessoas que clamam dentro de si mesmas porque se sentem sozinhas, pessoas que clamam dentro de si mesmas porque se sentem angustiadas, porque se sentem vazias. E assim como aquela mulher, precisam estar se envolvendo em diversos relacionamentos. Aquela mulher já estava lá no quinto, que nem dela era. E nada satisfaz. Porque tem horas que a gente precisa do leite espiritual puro. Só Ele é quem satisfaz. É só Ele quem pode trazer paz ao nosso coração. É só Ele quem pode nos abraçar, nos abrigar, nos dar proteção com as suas asas. Debaixo das tuas asas eu estou seguro. Você se sente abraçado por Deus? Você se sente amado por Deus? Você se sente alimentado por Deus? Fique de pé nessa noite.